Salmo 3 diz assim: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma: não há salvação. Não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamarei ao Senhor. Ele ouviu e desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim no meu redor, ou ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes nos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Tem algumas expressões bem fortes, mas nós vamos, durante a mensagem, perceber isso. Então vamos refletir sobre este salmo. Em primeiro lugar, é importante saber que os salmos, de forma geral, eles são orações. São orações em forma musical e em forma poética. Então, no geral, os salmos são orações em forma poética ou musical. Aqui nós temos, neste salmos, aqui nesse bloco, nessa sequência, aqui nós temos uma sequência de salmos que demonstra essa verdade de maneira muito clara. E você vai perceber isso. Em primeiro lugar, aqui no Salmo 3º, que é o nosso salmo de hoje, nós encontramos o que muitos chamam de oração da manhã, né? Do Salmo 3, a oração da manhã. Logo em seguida, no quarto salmo, nós encontramos a oração da noite. Por isso que há uma parte aqui do versículo 5 que diz: eu me deitarei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Nós vamos encontrar esta afirmação também no Salmo 4. Porém, no Salmo 3, é uma afirmação pós-noite, é a oração da manhã. No Salmo 4 é a oração da noite. E logo em seguida, no Salmo 5, nós vamos encontrar mais ou menos um manual de oração de Davi. Poderíamos então dizer que é um salmo de instruções, onde expressa esse hábito, esse costume e esta prática devocional e essa prática de oração de Davi. Davi era um homem extremamente comprometido com Deus. Nós sabemos disso. Só você ler os Salmos ou ler então a sua história um pouco antes no Velho Testamento. Davi era um homem extremamente comprometido com Deus. E Davi era um homem também extremamente comprometido com oração. Por isso, então, é de que aquele homem, aquele rei que é descrito no Velho Testamento, valente, governador, aquele homem capaz de presidir, guerreiro, militar, esse homem nós não encontramos ele nos Salmos. Nós vamos encontrar um Davi extremamente piedoso, um Davi extremamente comprometido na sua relação com Deus, um Davi completamente
envolvido num relacionamento com o Senhor. Portanto, nos Salmos 3, 4 e 5, nós descobrimos um pouco da vida de oração de Davi. Este salmo específico que eu quero chamar a sua atenção nesta noite, esse salmo de Davi, por incrível que pareça, é uma triste história. Você vai entender por que eu estou dizendo que é uma triste história. Aqui nós encontramos Davi fugindo do seu palácio. E ele está saindo, deixando o palácio, não para um encontro de lideranças, não para uma guerra, não para um encontro de ministérios, não para algo desta natureza, uma reunião administrativa, não para um tempo de celebração, de comemoração. Não, ele está deixando o seu palácio aqui quando, na meia-noite, ele atravessou o ribeiro de Cedron, ou o vale de Cedron. Ele está sendo acompanhado por alguns fiéis, mas ele está indo em uma fuga para se esconder. Ele está fugindo de um tempo de fúria do seu filho rebelde Absalão. Esse salmo foi escrito aqui, para que você tenha uma ideia, por isso que eu falei que é uma triste história. Esse salmo ele foi escrito por Davi e relata um dos momentos mais difíceis de sua vida. Quando ele deixa, então, como eu já mencionei, o seu palácio, fugindo da revolta do seu próprio filho Absalão, e o filho Absalão estava armado e seguido de uma grande multidão, ameaçando matar o seu próprio pai para usurpar o seu trono. Está registrado no livro de Samuel, a partir do capítulo 15. Então, esse salmo, a gente poderia dizer que é um cântico de lamento, mas também, mesmo em meio ao lamento, é um cântico de confiança. É um salmo que, na sua abrangência, apresenta-se como um modelo de louvor, um modelo de alegria, um modelo de paz, um modelo de segurança em meio às adversidades, em meio às dificuldades, em meio às calamidades, em meio às angústias e em meio às aflições. Daí o meu tema nessa noite de falar da confiança em Deus em meio às aflições. Então, este salmo é intitulado por muitos expositores e comentaristas bíblicos como o hino da manhã, o hino do amanhecer, a oração matutina. E aí nós já podemos perceber aqui, que serve para nós como exemplo, que é bom acordar sempre com a firme confiança no nosso coração de uma canção nos lábios. Ou seja, nós precisamos acordar pela manhã com confiança, com a canção nos lábios. Eu tomei uma decisão de todos os dias, ao amanhecer, a primeira coisa a fazer é ler a minha Bíblia, mesmo que seja um versículo, um capítulo, uma parte pequena, para depois fazer as outras coisas. É bom acordar, então, com esta firme confiança, com esta segurança, com este louvor dos lábios. Então nós aprendemos aqui nesse cântico, neste salmo, neste cântico de confiança de Davi, que ele, em meio à tormenta, em meio à dificuldade, em meio a uma situação de adversidade, em um momento muito triste e difícil da sua vida, ele resolve colocar a sua confiança em Deus, e ele então, Davi, pede para o Senhor protegê-lo dos seus inimigos e encontra
então no Senhor a confiança e o descanso e a segurança e o cuidado de Deus. Nesta noite, eu gostaria de apresentar o meu propósito. E no meu propósito dessa noite, com essa palavra, com esta reflexão, é apresentar a você 3 verdades que precisamos saber para enfrentar as adversidades, as aflições da vida. Ou seja, precisamos ter consciência de 3 grandes verdades. A primeira delas, as aflições, as lutas e as dificuldades. Então, a primeira grande verdade é isso: a realidade e existência das aflições da vida. Então, ter essa consciência é maravilhoso. Davi, ele deixa isso claro. Ele diz: Senhor, como tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem de minha alma: não há salvação para ele em Deus. Veja que Davi aqui traz para nós aquilo que já deveríamos saber, o que devemos saber. A nossa vida, ela é constituída também de lutas, de dificuldades, de adversidades, de aflições. Então aqui, nesta primeira grande verdade, a existência das aflições, aqui nós encontramos Davi expressando para nós claramente de que a sua melancolia é a nossa também. Ou seja, há na nossa vida a multiplicação de adversidades, de dificuldades, de problemas que geram em nós, muitas vezes, desânimo, melancolia e coisas desta natureza que afeta as nossas vidas, as nossas almas e a nossa existência. Mas saber de que isso é uma realidade já nos ajuda a ter a consciência do que precisamos fazer diante delas. Davi aqui está cercado de muitos inimigos. Muitos dizem aqui, diz o texto, para ele não há, dizendo que para a alma dele, para a vida dele não há salvação. Deus não o salvará, não o livrará, não o acolherá. Ou seja, para ele não tem jeito. Davi aqui está sendo tratado como um bandido, está sendo tratado como alguém ruim, como alguém que fez o mal. O seu filho consegue reunir pessoas em torno de si para tirar a vida do seu próprio pai. Veja qual era a tristeza de Davi. Há da parte desta multidão um desprezo gigantesco em relação a Davi. Davi está cercado de inimigos, muitos estão dizendo de que não há salvação, e aparece, você voltar lá em Samuel, vai aparecer um homem que naquela multidão começa a jogar pedras. A tradução ali fala de pedras, mas é muito mais do que pedra. Joga tudo que vem pela frente. Coisas horríveis que eu nem gostaria de mencionar nesta noite. Veja que não é apenas um filho furioso, mas é uma multidão furiosa querendo tirar a sua própria vida. Ou seja, as adversidades, as dificuldades, as aflições, elas sempre existiram e sempre existirão na vida do ser humano, nas nossas vidas. Portanto, precisamos saber enfrentá-las. Precisamos ter consciência da sua realidade e da sua existência.
Davi nos ensina a não negar os problemas, não negar a realidade das aflições, mas ele nos ensina a não encarar essas dificuldades sozinhos, esses problemas sozinhos. Ele nos ensina que para enfrentar essas lutas e essas dificuldades, nós precisamos uns dos outros. Veja que havia uma multidão com o seu filho revoltado, mas havia seguidores fiéis com ele, com Davi. E acima de tudo, ele nos ensina que devemos enfrentá-los com fé e com a graça de Deus, com a confiança no Senhor. Veja, meus queridos, para a gente passar para a segunda verdade, a primeira é a existência e a realidade das adversidades, das dificuldades e das aflições da vida. E eu fiz aqui uma abordagem acerca do que Davi está nos ensinando. Mas antes da gente partir para a segunda realidade, o próprio Jesus também nos advertiu. Está registrado em João, no capítulo 16, do versículo 33, o próprio Jesus nos fez uma advertência. E não apenas ele nos fez uma advertência, mas ele também nos dá uma orientação. A orientação é ter coragem diante das aflições. Qual é a advertência? Ele diz: no mundo tereis aflições, mas diz: tende coragem, tende bom ânimo, eu venci o mundo. É interessante que Jesus diz: no mundo tereis aflições. E agora nós estamos vendo, além disso, nós temos vendo o mundo, as nações, a humanidade inteira tendo aflições. O que é que nós aprendemos com Jesus aqui? Primeira coisa que nós aprendemos com Jesus: a realidade das aflições. Aprendemos com Jesus e aprendemos no Salmo, na experiência de Davi. Segunda coisa que nós aprendemos com Jesus: a coragem diante das aflições. Ele nos estimulou. E Davi também aqui nos ensina essa verdade. A terceira coisa que nós aprendemos com Jesus é a paz em meio às aflições. Veja bem, a realidade das aflições aprendemos com Davi e com Jesus. A coragem diante das aflições, Jesus nos deu esta orientação e esse estímulo. Davi vivenciou isso no momento crítico, no momento difícil da sua vida, e a paz em meio às aflições. Jesus nos diz isso e Davi nos ensina isso, a tal ponto que ele diz, Davi afirma dizendo: em paz me deito e em paz eu acordo. Mas nós trataremos disso lá na frente. Qual a primeira grande lição que eu quero que você aprenda nesta noite? Qual a primeira grande lição que todos nós, inclusive eu, precisamos aprender diante das aflições e dificuldades da vida? A lição é a seguinte: nunca estamos sozinhos quando buscamos a presença de Deus. Essa é a grande lição. Talvez você está buscando ajuda em tantos outros lugares. Talvez você tenha buscado ajuda em tantas pessoas. Talvez você tenha procurado ajuda diante da situação, naquilo que você já está cansado de que não vai te ajudar, não vai então ajudar você a vencer as dificuldades. Jesus se coloca à nossa disposição. Davi nos ensina a sua atitude diante de Deus. E nós então extraímos a lição prática, o valor prático desta verdade para as nossas vidas. Nunca estamos sozinhos quando buscamos a presença de Deus. Vamos para a nossa segunda realidade. A primeira
é de que as aflições da vida, elas existiram, existem e existirão. Nós estamos diante de uma grande aflição mundial, mas já aprendemos que podemos encarar esta realidade na presença de Deus, andando com Deus, não estando sozinho. Sabe qual é a segunda grande verdade para enfrentar as crises que esse texto nos ensina? Está no versículo 3 até o versículo 6 do nosso Salmo. Mas olha o que Davi diz: mas tu, Senhor, és um escudo. Olha que interessante, né? Mas tu, Senhor, é um escudo. Veja que Davi está enfrentando a multidão, furiosa, armada, pedras. Aparece até lá um tal de Simei, querendo então ser um soldado do filho rebelde de Davi. Ele diz: mas tu, Senhor, és um escudo. Escudo para mim. Tu és a minha honra, a minha glória. E ele diz: e o que exalta a minha cabeça. Ele diz: eu estou de cabeça erguida. Olha como é interessante. Eu estou de cabeça erguida. E o versículo 4 diz: com a minha voz clamei ao Senhor. Ele ouviu-me desde o seu santo monte. E o versículo 5 diz: eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. E o versículo 6: não terei medo, não apenas de Simei, mas de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim, que se puseram ao meu redor. A segunda lição, a segunda grande verdade, melhor dizendo, que aprendemos aqui, é que Deus é a fonte e alicerce da verdadeira paz. Olha que interessante. O que Davi está dizendo aqui é que as dificuldades, as aflições, as adversidades, elas existem. É uma realidade. A sua existência, ela é real em todos os momentos da vida do ser humano. O que Davi está ensinando aqui em segundo lugar é que Deus é a fonte e alicerce da verdadeira paz. O que ele está dizendo de maneira bem prática, em primeiro lugar, ele diz: Deus é o escudo, Deus é o meu escudo. Davi, aqui o salmista Davi, ele caracteriza Deus como o defensor dele e o defensor de todo aquele que nele crê. Ele é o nosso defensor. O que Davi está demonstrando aqui é a sua segurança em meio ao caos, em meio à adversidade. O que Davi está dizendo aqui é que nós podemos expressar confiança e confiar na proteção do Senhor, mesmo diante da adversidade. É o que ele está expressando para nós aqui. Ele expressa a sua fé no Senhor de forma que pode vencer o medo. Talvez você tenha estado com medo durante todo esse tempo, medo do vírus. Às vezes é interessante que nós chegamos numa situação que temos medo até dos amigos. Esses dias passou um amigo meu aqui em casa, ele estava de passagem, ele me ligou e ele então falou que estava passando em Santa Cruz, mas estava passando, que não podia falar devido a essa situação. Veja que nós estamos com medo uns dos outros. E eu disse: volta aqui em casa. E ele voltou, e aí ficou na porta, nós distantes, conversamos um pouco, e eu orei por ele. E nós oramos ali naquele momento, naquela hora. Nós estamos vivendo um tempo assim de medo. Medo até mesmo de pessoas, de contágio, de contato. Nós estamos vivendo um tempo difícil. Mas Davi nos ensina aqui de que Deus é o nosso escudo. Eu não estou falando de um escudo irresponsável, de você não tomar, então, os cuidados devidos,
de você não usar das medidas protetivas. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de uma dimensão muito maior, de você não ficar apavorado, de você não ficar refém do medo, de você não ficar enclausurado, de você, acima de tudo, olhar para o Senhor, de você, acima de tudo, colocar o Senhor como seu escudo, de você, assim como Davi, dizer: há uma multidão, há um problema, há situações de saúde, de economia, de possibilidades, de situações adversas, mas nós temos um Deus que é o nosso escudo. Nós temos um Deus onde nós podemos expressar a nossa confiança. Nós temos um Deus onde nós podemos colocar a nossa fé. Nós temos um Deus onde nós podemos depositar a nossa esperança. O que Davi expressa aqui é algo extraordinário. Em primeiro lugar, ele diz que Deus é o seu escudo. E em seguida do nosso texto, como foi lido, ele fala de um sono tranquilo e um sono em paz. Ele diz: em paz eu me deitarei. E aqui, como é a oração matutina, ele já está falando do passado, da noite que passou. Em paz eu me deitei, logo peguei no sono. Aqui, meus queridos, é o resultado de uma busca, de uma confiança no Senhor. O que o texto está dizendo é que mesmo em meio à guerra, a ideia aqui é de um soldado que está em guerra e mesmo diante da possibilidade de ser atingido pelo exército inimigo, e Davi estava vivendo esse contexto, ele está dizendo: mesmo assim eu posso ter um sono reparador, eu posso ter um sono tranquilo. Mesmo cercado por milhares de inimigos, mesmo cercado por milhares de adversários, Davi está dizendo que poderia dormir em paz, pois Deus estava cuidando dele. Isso me faz lembrar algo que muitas vezes nós não sabemos, mas, meus queridos, hoje são consumidos milhões de sedativos cada dia. Homens e mulheres não conseguem dormir sem o uso de sedativos. Eu estava lendo, acho que essas estatísticas já até está ultrapassada, mas só na América 6 milhões de sedativos são usados por dia para homens, para mulheres e até crianças poderem dormir. Não conseguem conciliar o sono natural. A noite se arrasta de forma monótona. E eles então buscam nesses sedativos, nestes tranquilizantes, afrouxar, aliviar a tensão nervosa. Busca conciliar o sono artificial, por meio de sedativos. O homem moderno pode comprar um bom colchão de molas ou um colchão da sua preferência, mas não pode comprar o sono reparador, o sono tranquilo, o sono da paz, o sono que Davi diz: em meio à guerra eu posso dormir tranquilo, eu posso dormir em segurança, eu posso acordar sabendo de que Deus me cuidou. Meu querido, meu amado, Deus é a fonte e o alicerce da verdadeira paz. O vírus está aí, a crise está aí. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, outros confiam em homens, confiam em autoridades, confiam então em tanta coisa, quando basta uma coisa só: nós colocarmos a nossa confiança no Senhor e orar pelas autoridades, pela humanidade e pelas pessoas, para que a paz
para que a tranquilidade, para que pelo menos a normalidade seja restabelecida. Tem um texto fantástico que talvez até você que lê a sua Bíblia não conhece ou já passou por ele de forma despercebida. Assim como Davi está dizendo aqui, eu posso deitar e eu posso dormir tranquilamente e em paz e me acordar. Tem um texto em Provérbios 3:24, que é um texto maravilhoso, que confere e que é compatível e que representa o que Davi está dizendo no Salmo 3. O livro de Provérbios, capítulo 3:24, diz assim: quando te deitares, não temerás. Sim, tu te deitarás e o teu sono será suave. Que texto fantástico, que texto profundo, que texto maravilhoso, que texto consolador. Vamos dizer Provérbios de novo, tá aí, Provérbios, aqui ó, Provérbios. Quando te deitares, não temerás. Sim, tu te deitarás e o teu sono será suave. Este texto representa a experiência que Davi retrata em meio à guerra, em meio à perseguição, em meio à revolta de uma multidão, em meio à conspiração do seu filho. Ele diz: eu posso ter paz, eu posso ter tranquilidade, eu posso fechar os olhos, dormir tranquilo e acordar, então, crendo de que Deus cuidou de nós. Meu querido, o Senhor é a fonte, o Senhor é o alicerce que pode garantir a nossa paz. Aqui nós vemos, do versículo 3 ao versículo 6, a profunda confiança em Deus demonstrada por Davi. Todavia, a confiança de Davi não era apenas teórica, mas a confiança de Davi, e é o que eu quero levar você a estar pensando a partir dessa mensagem, era uma confiança experiencial. Era uma confiança que ele estava experimentando na prática. Qual a grande lição que nós tiramos aqui para nós ir para a nossa última parte? A primeira lição foi: nunca estamos sozinhos quando buscamos o Senhor. A segunda lição é: podemos ter paz e segurança quando confiamos em Deus. Podemos ter paz e segurança quando confiamos em Deus. A terceira e última verdade que eu gostaria de deixar para você nessa noite é a seguinte: a oração é a melhor atitude do cristão nos momentos de aflições. No texto lido, nós já vimos que Davi clamou. Nós já vimos Davi fazendo uma oração. Nós vemos isso no versículo 4, diz: com a minha voz clamei ao Senhor. Isso é uma oração, isso é uma súplica. Mas quando chega no versículo 7, há uma oração muito contundente, há uma oração muito forte, há uma atitude muito profunda de Davi aqui. Olha o que diz o versículo 7: levanta-te, Senhor, salva-me. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. A salvação, da sua oração ainda, ele diz para o Senhor: a salvação vem do Senhor. Eles estão dizendo: a salvação não tem para ele. A multidão está dizendo: não há salvação, nós vamos pegá-lo, nós vamos matá-lo, nós vamos assassiná-lo. E Davi está dizendo: levanta-te, Senhor, fere os seus queixos, quebra os seus dentes, cerra a sua boca. E ele faz uma
oração de confiança. Ele diz: a salvação vem do Senhor. Ele está falando para o Senhor, ele não está falando para os inimigos. Sobre o teu povo seja a tua bênção. Veja que ele diz para o Senhor se levantar, para o Senhor ferir os seus inimigos, para o Senhor salvá-lo e para o Senhor abençoá-lo. Veja, meus queridos, você vai entender de que aqui não trata de nenhuma vingança, aqui não trata de nenhuma atitude de violência, aqui se trata de uma oração. O que Davi está fazendo aqui é orando a palavra. O que Davi está dizendo aqui é para a sua própria alma, pregando para a sua alma. O que Davi está aqui é recitando apenas o que está registrado lá no livro de Números. Não é algo da cabeça de Davi, mas ele está apenas fazendo uma referência da lei. Ele está apenas trazendo à sua memória o que já estava conceituado, positivado na lei de Deus. O que Davi está trazendo à sua memória e fazendo Deus lembrar aqui, não é que Deus estava esquecido, mas lembrar no sentido neste relacionamento, é mais ou menos nós quando estamos numa discussão com alguém sobre algum direito, sobre justiça, e a gente diz: está positivado no nosso ordenamento jurídico, está positivado na Constituição Federal, é um princípio normativo, é lei ordinária ou lei complementar, ou está na moda a gente dizer nesses dias, é um decreto, ou seja, tem força de lei. Davi está trazendo aqui para Deus, dizendo: Senhor, está positivado, Senhor, está no teu ordenamento, Senhor, está na lei. O Senhor é aquele que levanta, o Senhor é aquele que luta, o Senhor é aquele que briga, o Senhor é aquele que defende o seu povo. O que Davi está dizendo aqui, eu não estou reivindicando nada novo, eu só estou querendo que se concretize nessa situação, que se materialize na minha vida, que se torne real nessa experiência o que o Senhor já normatizou na tua lei. Veja que a oração de Davi apresenta dois personagens maravilhosos. A figura do personagem humano, Davi, diante de uma multidão furiosa, Davi sem poder fazer muita coisa, mas aparece o segundo personagem, Deus, e Davi diz: Senhor, está aí, se levanta, guerreia. A gente poderia conceituar também aqui a atitude. O que é uma atitude que nós conhecemos como uma palavra aí comum no nosso vocabulário, mas é uma palavra forte. A atitude da ideia de pose, assim como você faz aquela pose para foto. Meu querido, nós precisamos fazer pose diante, então, desta crise, diante dos momentos, pose como cristão. Tem muita gente aí fazendo pose que não tem nada a ver com o cristianismo e nada a ver com o que está positivado na lei de Deus e nos ordenamentos de Deus do Velho e do Novo Testamento. Atitude é uma tomada de posição. Atitude é uma postura, e essa postura tem que ser uma conduta cristã. A postura é um comportamento ditado por uma disposição interior, e Davi então arranca do seu interior aqui uma postura e uma posição ditada do seu interior, da sua mente, mas do seu conhecimento da lei de Deus. Tem muita gente falando aí que não tem nada a ver com a lei de Deus, não tem nada a ver nem com o que está positivado na Constituição Federal, quanto mais no que está positivado
na Constituição Bíblica, na lei de Deus. Meu querido, essa é a maneira que Deus está querendo de nós diante desta crise, diante das dificuldades. Nós precisamos orar, nós precisamos buscar a Deus. O que Davi aqui está dizendo, quando diz Senhor levanta, ele está dizendo de que Deus é um guerreiro em ação, em ataque. Ele está dizendo, Deus é aquele que vai pelejar por mim, que vai guerrear por mim, que vai me defender. Vocês estão aí com uma multidão, mas eu estou com Deus. E sabe o que a palavra de Deus diz no Novo Testamento? A Bíblia diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Davi, ele ora a Deus e a sua oração ele é respondida. Davi, ele exalta a Deus, mesmo diante das adversidades, e Deus o livra. Davi, ele faz uma oração logo no amanhecer, logo pela manhã, a oração matutina, agradecendo pelo cuidado de Deus durante a noite. É uma súplica inspirada num profundo sentimento de dependência de Deus. Ele diz, levanta-te, no versículo 7. Davi conhecia a palavra de Deus. Davi conhecia a lei de Deus. Esta é uma oração do salmista Davi. Alguns dizem que esta oração, levanta-te, tem tudo a ver com o que eu já falei, de Deus guerrear. Mas alguns afirmam que é uma espécie de um grito de guerra contra o inimigo, diante dos soldados inimigos. É um grito de guerra dos soldados que estão em luta contra outros soldados inimigos. E uma outra afirmação fantástica, maravilhosa e profunda, está logo no final do nosso texto aqui, que nós estamos caminhando para a parte final. Ele diz, do Senhor é a salvação. Trata-se de uma libertação ampla, abrangente, tanto na esfera temporal como na esfera eterna. Tanto naquele momento, naquele contexto imediato na vida de Davi, quanto no momento em que nós estamos vivendo nos dias de hoje, quanto também na esfera futura e na esfera eterna. Ele é a nossa salvação. Jesus veio ao mundo para morrer no nosso lugar. O salmista Davi expressa confiança no Senhor, que lhe confere alegria, segurança, paz, felicidade e tranquilidade. Ele confiava de que Deus supriria cada uma, então, das suas necessidades daquela hora. Ele estava certo de que na hora difícil, Deus era a sua vitória. Meus queridos, baseado nessa experiência, nessas afirmações, baseado nesses ensinos que o Salmo 3 nos ensina a partir da experiência de Davi, eu diria a você que está conosco nesta noite, que o que se espera de um homem e de uma mulher que serve a Deus, o que se espera de um homem e de uma mulher que tem na palavra de Deus a sua fonte de orientação, que tem Jesus como foco. O que se espera deste homem e dessa mulher é uma atitude de oração, de dependência de Deus, de clamar pelo Senhor. Qual é a terceira e última lição que nós tiramos aqui? A lição que nós tiramos aqui, dessa terceira verdade, é que a oração é a melhor atitude em todos os momentos da nossa vida. É a melhor atitude. Eu queria concluir para você e para mim nesta noite, este Salmo capítulo 3, ou Salmo 3, de que a confiança em Deus em tempos de aflição, nós podemos enfrentar tendo a consciência de que, em primeiro lugar, precisamos
saber de que as aflições, as adversidades e as lutas da vida, elas são reais. Elas são presentes. Elas batem na nossa porta diariamente. Agora bateu na porta de todas as nações. Além de saber da realidade da existência das aflições da vida, eu preciso saber, baseado nessa experiência de Davi, como nós já estudamos, que Deus é a fonte e o alicerce da verdadeira paz. E eu preciso saber de que a oração é a melhor atitude dos cristãos em todos os momentos. Portanto, meu querido, precisamos, assim como Davi, ter confiança, ter segurança e ter a certeza de que há um Deus. E a eficácia da nossa confiança e da nossa oração e da nossa esperança e das nossas palavras dirigidas a Deus não se encontra um alicerce em nós mesmos, mas acima de tudo, o alicerce se encontrará no poder de Deus que governa de forma soberana todas as coisas e todas as nações. Talvez você está olhando para homens, para governantes. Nós esperamos que eles tomem as melhores medidas possíveis. No entanto, devemos saber de forma consciente que as suas melhores medidas são insuficientes para resolver a situação em que estamos passando no momento. Então creia e saiba de que Deus, o soberano Deus, o Deus Todo-Poderoso, governa de forma sábia e soberana todas as coisas. Portanto, a segurança de uma nação não depende do tamanho do seu exército, nem da sofisticação da tecnologia e das suas armas de guerra. Mas a segurança de uma nação depende de Deus, porque o governo está nas suas mãos. Meus queridos, que possamos a partir de hoje colocar as nossas vidas, colocar a nossa nação, colocar as nações diante das nossas orações, diante da nossa confiança, diante das nossas atitudes, porque é do Senhor que vem a solução. Que Deus abençoe a sua vida e que possamos ter paz, alegria, felicidade, tranquilidade em meio à guerra e em meio à calamidade e às aflições. O nosso Deus não está em crise. O nosso Deus não dorme. O nosso Deus está atento a tudo que está acontecendo. Eu queria, com as minhas últimas palavras, deixar com você o que o Salmo diz. Elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele é o socorro e foi o socorro de Davi. Ele é o meu socorro, Ele é o nosso socorro. A minha vida está nas mãos de Deus, que governa de forma sábia e soberana todas as coisas. Que a bênção do Senhor seja sobre a tua vida. Confiança, segurança e certeza de que Deus governa a minha e a sua vida e o universo. Nós cremos nisso, no nome de Jesus.